O milagre que mudou a vida de Antônio, quando a fé venceu a meningocele. Antônio tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família. Meningocele, uma má formação congênita na coluna que, além de limitar seus movimentos, ameaçava sua vida. Os especialistas eram claros: ele nunca andará normalmente. As cirurgias são arriscadas e, mesmo assim, não garantem qualidade de vida. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, chorava todas as noites, pedindo a Deus uma solução. O pai, seu João, um homem trabalhador mas desanimado, via as contas médicas se acumularem enquanto o sonho de ver o filho brincar como as outras crianças se desvanecia. A família já havia tentado de tudo: hospitais públicos lotados, consultas particulares que esvaziavam o pouco que tinham, e até benzedeiras do interior, mas nada mudava. Antônio passava os dias em uma cadeira de rodas improvisada, observando as outras crianças correrem, pular corda, jogar bola. Às vezes ele sorria, mas nos olhos havia uma tristeza que doía mais que qualquer dor física. Mãe, por que eu não posso ser como eles? Perguntava, apontando para a janela, onde os amigos da rua brincavam de pegador. Dona Maria não tinha resposta. Só lágrimas e um aperto no peito que parecia não passar. Até que em um domingo de manhã, enquanto ouvia o rádio na cozinha, Dona Maria escutou um testemunho que a deixou paralisada. Era a voz de uma mulher contando como seu filho, paralítico desde nascença, havia se levantado no altar da Igreja Universal do Reino de Deus após uma corrente de oração. Deus ainda faz milagres, gritava a mulher entre lágrimas. Dona Maria sentiu algo dentro dela estremecer. Não era esperança, era uma certeza. Ela pegou Antônio no colo, vestiu sua melhor roupa, um vestido florido que guardava para ocasiões especiais, e sem dizer nada ao marido, foi até a Universal mais próxima no bairro da Penha, em São Paulo. O templo estava cheio. O som dos louvores enchia o ar e o pastor, com voz firme e cheia de unção, falava sobre a fé que move montanhas. Dona Maria seguiu até a frente, com Antônio nos braços, e quando o pastor a viu, parou a pregação. Irmã, o que você busca aqui? Perguntou, olhando nos olhos da criança. Milagre, pastor. Meu filho precisa andar, respondeu ela com a voz trêmula. O pastor colocou a mão na cabeça de Antônio e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, este menino é teu. Quebra toda maldição, toda limitação. Pelo poder do teu sangue, eu determino, levanta-te e anda. A congregação inteira começou a clamar junto, levantando as mãos. Antônio, assustado a princípio, sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o envolvesse. Naquele dia, o pastor ungiu Antônio com o óleo consagrado e o incluiu na corrente de oração dos 73, uma campanha poderosa onde os fiéis oram sem parar por milagres impossíveis. Dona Maria não saiu mais da igreja. Voltou na terça-feira para a Fogueira Santa, onde o fogo espiritual queima tudo que é negativo. Ela colocou Antônio no altar, e enquanto o pastor impunha as mãos sobre ele, a criança começou a chorar. Não de dor, mas de uma emoção que não conseguia explicar. Mãe, eu sinto minhas pernas, gritou. O templo explodiu em glórias a Deus. Mas o pastor foi claro: a fé precisa ser provada. Você tem que persistir. Participe das vigílias, traga seu dízimo e ofertas como semente de fé, e não falte à campanha da libertação. Deus já começou a obra, mas é na obediência que o milagre se completa. Dona Maria, mesmo com pouco dinheiro, separou o dízimo fielmente. Seu João, no início cético, começou a acompanhá-los após ver a mudança no filho. Antônio, que antes mal conseguia mexer os dedos dos pés, começou a sentir formigamentos, depois pequenos movimentos. É Deus operando, dizia o pastor toda vez que o via. O milagre completo aconteceu em um culto de quarta-feira à noite, durante a vigília do óleo. O templo estava lotado, e o ar pesava com a presença de Deus. O pastor chamou Antônio ao altar e ordenou: em nome de Jesus, levanta e anda. Dona Maria segurou a mão do filho, tremendo. Antônio, com os olhos cheios de lágrimas, tentou se erguer. Primeiro, um tremor nas pernas. Depois, um movimento hesitante. E então, ele se levantou, com as próprias pernas. Fraco, mas de pé. O templo inteiro caiu de joelhos. Gritos de glória a Deus ecoavam pelas paredes. Antônio deu os primeiros passos cambaleantes, mas firmes, em direção à mãe. Eu tô andando, mãe. Eu tô andando, gritava entre risos e lágrimas. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a meningocele ainda estava lá, mas os nervos, antes comprimidos, agora funcionavam como se nunca tivessem sido afetados. Isso não tem lógica médica, disse o neurocirurgião, chocado. Mas Antônio e sua família sabiam a verdade, não era lógica. Era milagre. Era Deus.
Hoje Antônio tem 12 anos e corre, pula, joga futebol com os amigos. Toda quarta-feira, ele e sua família estão na Universal, não mais como suplicantes, mas como testemunhas do poder de Deus. Dona Maria é obreira e ajuda nas campanhas de fé. Seu João, que antes mal entrava numa igreja, hoje é dizimista fiel e participa das correntes de libertação. Deus não só curou meu filho, ele curou nossa família, diz ele, emocionado, toda vez que dá seu testemunho no altar. A lição que Antônio aprendeu e agora ensina a todos é simples, mas profunda. A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Persistir mesmo quando tudo parece impossível. Obedecer mesmo quando não se entende. Confiar mesmo quando o medo aperta. Porque, como o pastor sempre diz, Deus não falha. O que ele começou, ele termina. Basta você não desistir. E Antônio não desistiu. Por isso, hoje, ele anda. E sua história anda junto com ele, inspirando milhares a crer que na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são coisa do passado, são a realidade de quem tem fé. Antônio não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, depois de contar sua história na reunião dos homens, um jovem se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Era Marcos, um pai desesperado cujo filho de 5 anos, Lucas, havia nascido com uma doença rara que afetava seus músculos. Os médicos diziam que ele nunca andaria, nunca falaria direito. Irmão Antônio, eu ouvi você falar e senti que Deus me mandou até aqui. Me ajude a ter a mesma fé que o Senhor teve e pediu, segurando com força um papel com o diagnóstico do menino. Antônio olhou para aquele homem quebrantado e viu seu próprio passado. Sem hesitar, colocou a mão no ombro dele e disse, vem comigo. Vamos orar agora mesmo no altar. Deus que fez por mim, vai fazer por você também. E ali, entre lágrimas e clamores, os 2 homens se ajoelharam, com Antônio ensinando Marcos a declarar, Senhor, eu não aceito esse diagnóstico. O Senhor é maior que qualquer doença. Em nome de Jesus, meu filho será curado. Os dias se passaram, e Marcos não faltou a nenhuma reunião. Toda segunda-feira, ele estava na corrente de libertação, com o papel do diagnóstico na mão, declarando a cura. Sua esposa, que no início duvidava, começou a acompanhá-lo. Até que, numa manhã, algo inesperado aconteceu. Lucas, que mal conseguia se sentar sozinho, de repente segurou a grade do berço e tentou se levantar. A mãe, assustada, correu para segurar o filho, mas o menino, com um esforço que não vinham de suas forças, deu um passo trêmulo. Depois outro. E outro. Até que aos poucos começou a andar pela casa, como se tivesse recebido um novo corpo. Os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que os músculos de Lucas, antes atrofiados, estavam se regenerando de forma inexplicável. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Mas Marcos sorriu e respondeu, tem sim. Chama-se milagre de Deus. Hoje, Lucas corre, brinca e até joga bola com os amigos. E Marcos tornou-se um dos obreiros mais dedicados da igreja, sempre com um sorriso no rosto e um convite na ponta da língua. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta crer e não desistir. A história de Antônio e Marcos se espalhou, e outros começaram a chegar à igreja com suas dores, suas lutas, seus diagnósticos sem esperança. E ali no altar, eles aprendiam que a fé não é só uma palavra, é uma força que move o impossível. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam, todos os dias. E assim como uma corrente que não se quebra, a fé de um homem que não desistiu continua multiplicando a esperança, provando que quando Deus está no controle, não há limite para o que Ele pode fazer. Basta acreditar e agir, como se o milagre já tivesse acontecido. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Dona Maria chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor e pela desilusão. Havia 3 anos, ela sofria com uma doença degenerativa que os médicos chamavam de sem cura. As pernas já não a sustentavam mais, e a medicação só aliviava um pouco as dores que pareciam querer consumi-la por dentro. Os filhos, desesperados, a traziam em uma cadeira de rodas, mas o que realmente a movia naquele dia era o testemunho de Antônio que tinha ouvido no rádio. Mãe, não adianta ter esperança, disse o filho mais velho no caminho, com a voz embargada. Já tentamos de tudo. Mas Dona Maria apenas apertou a mão dele e sussurrou. Se Deus curou aquele homem, por que não vai curar esta velha aqui? Quando entrou no templo, o coro cantava Nada é impossível para Deus, e algo dentro dela se mexeu. Não era só a música, era a fé que parecia flutuar no ar, contagiando até os mais desanimados. Ela foi levada até a frente, onde o pastor orou por ela com uma autoridade que Dona Maria nunca tinha visto antes.
Não eram palavras bonitas, eram ordens dadas em nome de Jesus, como se a doença fosse um inimigo que precisava sair dali naquele exato momento. Em nome de Jesus, esta doença não tem mais poder sobre você. Levante-se e ande. No início nada aconteceu. Dona Maria sentiu o coração bater mais forte, mas as pernas continuavam dormentes. Alguns na plateia suspiraram, outros fecharam os olhos em oração. Então, de repente, um calor estranho começou a percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse acordando cada nervo, cada músculo adormecido. Ela segurou as mãos do pastor e, tremendo, tentou se levantar. Primeiro foi um pequeno movimento. Depois, um passo vacilante. E então, ela estava de pé, chorando, abraçada aos filhos que não acreditavam no que viam. A igreja explodiu em glórias e Dona Maria, que havia chegado arrastando-se, agora dançava no altar, louvando a Deus como se nunca tivesse conhecido a dor. Eu sabia que Ele não ia me abandonar, gritava ela entre lágrimas e risos. Mas o milagre de Dona Maria não parou ali. Na semana seguinte, seu médico, um homem cético que nunca havia pisado em uma igreja, pediu para examinar seus prontuários novamente. Os exames mostravam uma melhora inexplicável, a doença havia regredido como se nunca tivesse existido. Dona Maria levou o médico até a igreja e lá, diante do altar, ele também se ajoelhou, não mais como um profissional incrédulo, mas como um homem que havia visto com seus próprios olhos que Deus ainda opera milagres. E assim como uma semente plantada em terra fértil, a fé daqueles que testemunharam começou a crescer. Um jovem viciado em drogas que ouvirá falar dos milagres, chegou desorientado, com as mãos trêmulas e os olhos vermelhos de noite sem dormir. Uma mãe com um filho autista que os médicos disseram que nunca falaria, veio com o coração partido, mas com uma centelha de esperança. Um homem com um tumor considerado inoperável entrou arrastando os pés, mas saiu correndo literalmente para abraçar a família que já o despedira. Cada um deles tinha uma história diferente, mas o final era o mesmo. A mão de Deus tocando onde a medicina não podia chegar, onde a ciência não tinha resposta, onde a desesperança havia se instalado. E a cada testemunho, a igreja ficava mais cheia. Não eram apenas curiosos, eram pessoas que vinham porque, de alguma forma, sabiam que ali, naquele lugar, Deus ainda falava, ainda curava, ainda transformava. Antônio e Marcos, que haviam sido os primeiros a experimentar aquele poder, agora estavam sempre presentes, não como espectadores, mas como guerreiros. Eles oravam pelos doentes, compartilhavam suas histórias, levavam pessoas nas costas se fosse preciso, porque eles sabiam, a fé não é só para receber, é para repartir. Olha só o que Deus fez por mim, dizia Antônio, mostrando as pernas que antes não o sustentavam. Se ele fez isso, imagine o que pode fazer por você. E as pessoas acreditavam. Porque quando você vê um milagre de perto, quando você toca na vida de alguém que foi transformado, a dúvida não tem mais espaço. Só resta uma coisa, se jogar nos braços de Deus e confiar que para Ele não existe caso perdido. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia. São as lágrimas que se transformam em risos, as dores que viram testemunhos, e as vidas que de repente ganham um novo começo. Tudo porque alguém em algum lugar decidiu não desistir, decidiu crer, e viu o impossível se tornar real. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria chegou à igreja com o coração apertado. Há meses ela carregava um peso que parecia não ter fim. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava preso nas garras de uma doença rara que os médicos não conseguiam nem nomear direito. Cada exame era uma nova decepção, cada remédio uma esperança que se esvaía. Mãe, eu não aguento mais, ele lhe dissera na noite anterior, com os olhos cheios de lágrimas e o corpo fraco demais para até mesmo se sentar na cama. Mas Maria não veio sozinha aquele dia. Trouxe consigo uma foto de Lucas, sorrindo nos tempos em que ainda corria pelo quintal, e uma fé que, mesmo abalada, ainda ardia como uma pequena chama. Ao entrar no templo, viu Antônio lá na frente, de pé, firme, contando seu testemunho para um grupo de pessoas que ouvia com os olhos brilhantes. Ela não conhecia aquele homem, mas algo em seu sorriso lhe disse: se Deus fez por ele, pode fazer por meu filho. Ao final do culto, Maria se aproximou do pastor, as mãos trêmulas segurando a foto. Pastor, meu filho está morrendo. Os médicos desistiram. Mas eu não posso desistir. Sua voz quebrou, mas ela se segurou. O pastor olhou para aquela mãe com olhos cheios de compaixão e colocou a mão em seu ombro. Deus não desistiu, irmã. E hoje, neste lugar, ele vai mostrar que ainda tem uma palavra final sobre a vida do Lucas. Naquela noite, a igreja se encheu de uma unção diferente. Enquanto os obreiros oravam, Maria sentia algo que não sentia há muito tempo: paz.
Não era a paz da resignação, mas a certeza de que, de algum modo, Deus estava agindo. O pastor pegou o microfone e pediu que todos estendessem as mãos em direção ao altar, onde a foto de Lucas estava colocada. Senhor, o inimigo quis roubar a vida dessa criança, mas o Senhor é o Deus que ressuscita o que estava morto. Hoje nós decretamos: Lucas vai viver. 3 dias depois, o telefone de Maria tocou. Era o médico do hospital, e sua voz não tinha a frialdade de sempre. Senhora Maria, não sei como, não sei porquê, mas os exames do Lucas estão normais. Totalmente normais. É como se a doença nunca tivesse existido. Maria caiu de joelhos ali mesmo, no meio da cozinha. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão, porque ela sabia, aquele não era um acidente da medicina. Era um milagre. O milagre que começou quando ela decidiu não desistir. Quando Lucas voltou para casa, a primeira coisa que pediu foi para ir à igreja. Mãe, eu sonhei com um homem de branco que me segurou pela mão e disse: levanta, meu filho. Aí eu acordei e senti que podia respirar de novo. Maria o abraçou forte, lembrando das palavras de Antônio: se Deus fez isso, imagine o que pode fazer por você. E assim, mais uma história de dor virou um testemunho de poder. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nos púlpitos, eles são vividos nos corredores dos hospitais, nas mesas de jantar das famílias, nos sorrisos que voltam a brilhar. São provas de que, quando a fé encontra a obediência, o impossível se curva. E o melhor de tudo, essa história não é só de Maria e Lucas. É de todo aquele que, como eles, decidiu entrar pela porta da igreja com o coração partido e saiu com ele cheio de Deus. Porque aqui, a cada culto, a cada oração, a cada lágrima derramada no altar, uma verdade se repete: Deus ainda faz milagres. E o seu pode estar apenas a uma decisão de distância. Maria voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda havia uma sombra em seus pensamentos. Enquanto arrumava a cozinha, seus olhos caíram sobre a foto de Lucas no hospital, tão frágil, tão longe da criança cheia de vida que ele era antes. Ela tocou o rosto do filho na imagem e suspirou: Senhor, o Senhor já fez tanto, mas será que ele vai conseguir voltar a ser como antes? No dia seguinte, enquanto Maria preparava o café da manhã, Lucas acordou mais cedo que o habitual. Ela ouviu passos arrastados vindo do quarto e, quando se virou, viu o menino apoiado na parede, tentando se equilibrar. Seus olhos brilhavam com um esforço que ela não via há meses. Mãe, eu quero ir à igreja hoje, disse ele com a voz ainda fraca, mas firme. Maria quase deixou cair a xícara. Ela correu até ele, segurando pelos braços com medo de que caísse. Filho, você não precisa forçar. Podemos assistir pelo celular, como sempre. Não, Lucas balançou a cabeça. Eu quero ir, quero sentir de novo aquilo que eu senti quando o irmão Antônio orou por mim. Maria não teve coragem de dizer não. Com cuidado vestiu-o, colocou-o no carro e dirigiu até a congregação. O caminho que antes era uma rotina agora parecia um milagre a cada metro. Quando chegaram, irmãos que conheciam a história correram para ajudá-los. Alguns choravam só de ver Lucas ali de pé, mesmo que tremendo. Dentro do templo, o louvor já estava alto. Maria sentou-se com Lucas em um banco próximo ao altar, temendo que ele não aguentasse até o final. Mas algo aconteceu quando a música começou. Lucas, que mal conseguia ficar em pé há semanas, levantou as mãos devagar. Primeiro uma, depois a outra. E então, sem aviso, ele se soltou do apoio da mãe e ficou firme. Glória a Deus! Alguém gritou. Maria cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios d'água. Não era possível. Mas estava acontecendo. Quando o irmão Antônio subiu ao púlpito, viu Lucas e sorriu. Sem dizer nada, desceu os degraus e se aproximou do menino. Meu filho, Deus não te curou pela metade, disse ele, colocando a mão na cabeça de Lucas. Ele te curou por completo. Agora, é só questão de você crer nisso. E então, como se aquelas palavras fossem o último empurrão que faltava, Lucas deu um passo à frente. Depois outro. E outro. Até que, sob os olhares incrédulos de todos, ele começou a andar sozinho pelo corredor central da igreja. As pessoas se levantaram. Alguns caíram de joelhos. Outros gritavam aleluia, com lágrimas nos rostos. Maria, tremendo, viu seu filho, que os médicos disseram que nunca mais andaria, correndo em direção ao altar, onde se ajoelhou e chorou como nunca. Naquela noite em casa, enquanto Lucas brincava no quintal como qualquer criança de sua idade, Maria sentou-se na varanda com a Bíblia aberta no salmo que tanto a confortara nos dias difíceis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela sorriu, porque agora entendia. Nada mesmo. Nem a saúde do filho. Nem a paz que enchia seu coração. Nem a certeza de que não importava o que viesse pela frente, Deus estava no controle.
E assim a história de Lucas se tornou mais um daqueles milagres que não precisam de explicação, só de gratidão. Porque na CCB, as batalhas mais duras se transformam nas vitórias mais doces. E cada vida mudada é um convite para quem ainda duvida. Se Deus fez isso por eles, imagine o que Ele pode fazer por você. Basta entrar pela porta. O milagre já está a caminho. O milagre que não teve fim. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma energia que Maria não via há meses. Os exames que antes mostravam um quadro irreversível agora confundiam os médicos. Os níveis estavam normais, os órgãos respondiam. E o sorriso no rosto do menino era a maior prova de que algo sobrenatural havia acontecido. Não houve explicação científica. Só a certeza de que Deus, em sua misericórdia, havia escrito um novo capítulo naquela história. Anos depois, Lucas, já um jovem cheio de vida, contava sua história na CCB para uma plateia de olhos brilhantes. Minha mãe orou quando todos disseram que era nunca. Mas Deus não conhece essa palavra. E ali, entre lágrimas e sorrisos, muitos entendiam. O milagre não era só a cura de Lucas, mas a fé renovada de quem testemunhava que mesmo no deserto Deus abre fontes. Reflexão final. A vida nos ensina que os nuncas humanos são apenas convites para Deus mostrar seu poder. Maria poderia ter desistido, mas escolheu confiar. E você? O que parece impossível hoje pode ser o palco do seu milagre amanhã. A porta está aberta. A questão não é se Deus pode, mas se você está disposto a crer antes de ver. Lição: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das circunstâncias para mudar nós. E assim, o que era para ser um fim, virou um começo.